Aqui, meus irmãos, nós estamos chegando no final dessa série de mensagens que nós compartilhamos, baseada esta série na parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Essa é a sétima e última mensagem nesse texto. Como eu já disse aqui várias vezes, a maior história já contada na humanidade. A história mais conhecida que inspirou muitas outras histórias e muitos outros ensinos. E o tema é volta para casa. E como hoje é a última mensagem, eu vou ter que fazer uns flashbacks, sobretudo porque tem algumas pessoas aqui que não acompanharam a série. Se quiserem acompanhar, ela está lá no nosso canal do YouTube. Você pode procurar 7 mensagens, não estão na sequência dos domingos, porque nós tivemos 2 domingos em que não estive aqui pregando, mas você vai encontrar 7 mensagens lá, se você quiser aprofundar-se no conhecimento desse texto. Mas eu volto lá no princípio, quando eu propus essa série de mensagens, dizendo que a Bíblia Sagrada apresenta a salvação como uma jornada de volta para casa. Por isso, esse título, e por isso, nesta parábola, nós encontramos 2 filhos perdidos voltando para casa. Então, por isso, esse título. E essa imagem aí é uma imagem célebre, conhecida, uma pintura de Rembrandt, que é exatamente a volta do filho pródigo. Dizem os especialistas que Rembrandt, nesse quadro, pintou o seu rosto no rosto do pai, no rosto do irmão mais velho, porque o retrato é, na verdade, praticamente um autorretrato. Porque Rembrandt, embora tenha sido um jovem criado na fé, foi um jovem rebelde que experimentou todas as agruras da vida longe de Deus, até que ele voltou e se reconciliou. Mas isso é um outro capítulo. Hoje eu vou começar a nossa mensagem com uma frase que os nerds vão saber exatamente o que é. Só os nerds vão saber. Não sei se você é nerd, mas essa frase é o subtítulo do livro O Hobbit. Então o livro O Hobbit chama O Hobbit, lá e de volta outra vez. Não sei se você já leu O Hobbit ou se você já leu O Senhor dos Anéis. Se não leu, eu recomendo a leitura bastante agradável, bastante instrutiva. E por que eu começo a nossa mensagem com essa citação do livro de Tolkien, O Hobbit? Porque Tolkien escolheu esse subtítulo de propósito. Na verdade, Tolkien, ao escrever, ele transmite, ou ele tenta transmitir a ideia de que, na verdade, ele não está escrevendo um livro. Quem está escrevendo o livro mesmo é Bilbo Bolseiro, a personagem principal do livro, e o livro, então, são as reminiscências, as memórias de Bilbo Bolseiro, que teve uma longa jornada, uma jornada épica. Mas o título do livro sugere uma coisa muito importante. Sugere que para Bilbo, o personagem principal, aquela aventura não foi tão épica, tão grandiosa, e ela foi coroada de alguma forma pela volta para casa. Então, lá e de volta outra vez, como ele escreveu em casa, é uma referência ao que ele viveu lá, mas que agora ele está de volta ao lar. E é curioso, que esse subtítulo apareça no livro, porque esse tema de voltar ao lar é um tema muito importante na história e na humanidade de maneira em geral. Nós todos, de alguma maneira, gostamos de voltar ao lar. Essa semana mesmo eu ouvi alguém dizendo no ônibus que ia tirar férias e tal, que ia viajar, não sei o quê, mas que o melhor da viagem era voltar para casa. No livro, o personagem principal descreve suas aventuras como se fossem coisas corriqueiras. Na verdade, o Bilbo, que é o personagem principal, ele quer dar aquela impressão assim, de que tudo que ele viveu não foi assim tão grandioso. Mas se você não leu o livro, mas viu os filmes, você sabe que foi grandioso, sim. Essa postura do autor de minimizar algo tão glorioso,
eu quero usar essa postura dele de alguma maneira para fazer um paralelo com o que acontece na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem a vida como se ela fosse algo muito insignificante. E somente depois de passar por etapas dolorosas, a pessoa que trata a vida como se fosse uma coisa insignificante, descobre que a vida não é tão insignificante assim. Muitas pessoas vivem assim, desprevenidamente, descuidadamente, e somente quando algo muito chocante, a notícia de uma doença, ou a perda de alguém, bate a sua porta, é que essa pessoa cai em si e percebe que desperdiçou a sua vida, que a viveu de maneira muito irresponsável. Deveria ter encarado a vida com uma maior seriedade, com maior cuidado. E a nossa mensagem de hoje vai desafiar você a pensar em como você está vivendo a sua vida. Porque de alguma maneira todos nós carregamos no nosso peito uma insatisfação crônica, que eu considero como apenas uma evidência de que nós não estamos em casa. É curioso que na história do Hobbit, Bilbo Bolseiro, quando escreve as suas memórias, transmite essa impressão de que ter voltado para casa, de alguma maneira não trouxe a alegria que ele esperava e tem alguma coisa fora do lugar. Se você não está ambientado com as personagens, eu vou contar um pouquinho para você entender. No livro Bolseiro, Bilbo Bolseiro é um hobbit. Os hobbits são criaturas que gostam de viver nas suas tocas, nas suas casas com todo conforto, nas suas vilas, não gostam de aventura, não gostam de perigo, gostam das coisas todas arrumadinhas no lugar, suas casas são muito bonitas, muito arrumadas, apesar da simplicidade, e Bilbo vive ali, até que ele faz essa grande viagem, essa grande aventura, e quando ele volta, ele descobre que ele não estava feliz naquela vida pacata, porque ele descobriu uma outra vida. Tanto é que o livro do Senhor dos Anéis termina com Bilbo indo embora com os elfos, porque aquela vida pacata não interessa mais, ele precisa de novas aventuras. Sabe, eu vejo nesse livro e nessa história uma metáfora da nossa vida. A gente vive essa vida aqui achando que está tudo lindo e maravilhoso. Aí de repente você tem um encontro com Cristo e você experimenta uma realidade superior, extraordinária, sobrenatural. Você experimenta a graça de Deus, o amor de Deus, e aí de repente, aquelas coisas que você prezava tanto nessa vida, que eram as coisas corriqueiras e normais, parecem ter perdido a graça, e você fica com aquele gosto amargo na boca, de não estar confortável onde você está, por uma razão muito simples, você descobre que aqui não é a sua casa, ou que essa casa não deveria estar como está, e você passa a anelar por uma nova casa, por uma nova vida, uma vida na presença de Deus. Então, muita gente vive essa insatisfação crônica sem saber por quê. Se você prestar atenção na vida da maioria das pessoas, a maioria das pessoas vivem essa vida buscando alguma coisa que elas não sabem exatamente o que é para preencher o seu coração. E como a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é, elas experimentam tudo. Pode ser a sexualidade, podem ser as drogas, pode ser os vícios, pode ser os prazeres, pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser o lazer, e a pessoa começa a entulhar a sua vida com essas prováveis respostas para a sua insatisfação crônica, mas essa insatisfação permanece, porque na verdade essa insatisfação é o resultado do fato de que todos nós vivemos mesmo num mundo caído,
no mundo pervertido, no mundo que precisa ser redimido, no mundo que precisa ser transformado, e esta vida nunca nos dará essa satisfação. Por isso é que quem já experimentou as bem-aventuranças do mundo vindouro, as bem-aventuranças do Evangelho, já experimentou a fé em Jesus Cristo Redentor, sabe que precisa continuar essa viagem de volta para casa. E o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é exatamente isso. É o chamado do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Redentor, para voltarmos para Ele e para nele encontrarmos uma vida que realmente tenha sentido. Então, para nós, voltar para casa é mais do que uma nostalgia, é encontrar descanso. E a gente aprende na Bíblia que esse descanso só pode ser encontrado nos braços de Deus. Que Deus usou essa metáfora de voltar para casa muitas vezes, exatamente para que todos nós entendêssemos que aqui nós nunca encontraremos algo que nos preencha de verdade. Porque este preenchimento que nós buscamos nas coisas só está disponível em Deus. É por isso, irmãos, que os prazeres que os homens inventam nunca têm fim. Por isso que a busca pelos bens materiais nunca tem fim. Por isso é que a busca por algum sentido para a vida nunca tem fim. Por isso que as pessoas estão sempre procurando respostas para as inquietações da sua alma. E os que não estão procurando é porque estão entorpecidos. Já se entulharam o seu coração de coisas que até agora os impedem de ver que a sua vida, no fundo, não tem nenhum sentido. Por isso a gente lê, por exemplo, no livro do profeta Oséias, Deus dizendo: volte, ó Israel, volte para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda, mas você pode voltar, você pode vir, você pode voltar para casa. Por isso, Paulo disse na carta que escreveu aos Coríntios, na segunda delas, que nós somos embaixadores de Cristo, e Deus, através de nós, está fazendo um apelo às pessoas, para que elas se reconciliem com Ele, para que elas voltem para Ele, para que elas busquem a Ele. Por isso, irmãos, é que nós continuamos pregando o Evangelho. A igreja cristã não prega o Evangelho porque nós nos consideramos melhores do que ninguém, não, pelo contrário, é porque nós fomos alcançados pela bondade de Deus, que nos mostrou onde é que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido e significado para a nossa vida, como a nossa vida vai ser preenchida, e nós fomos chamados por Deus para compartilhar essa boa notícia, para compartilhar essa maravilhosa notícia, e dizer para as pessoas: olha, aquilo que você está buscando, aquele gosto amargo que você tem na boca de insatisfação, aquela insatisfação crônica, aquele desejo sei lá do que faz você viver procurando alguma coisa que lhe traga sentido, está em Deus, em Cristo. Portanto, se você vir a Cristo, e você através de Cristo se reconciliar com Deus, você vai encontrar descanso, paz, sentido e significado, como nós encontramos pela bondade de Deus. Por isso eu vou chamar de novo o reverendo Spurgeon, como eu tenho feito aqui ao longo dessa série, um pequeno trecho de um sermão dele, onde ele diz assim: aquele que não dá o passo da fé e, portanto, não entra na rua para os céus, perecerá. Será uma coisa triste morrer justo fora da porta da vida, quase salvo,
mas ainda perdido. Essa é a pior das posições. Um homem justo fora da arca de Noé se afogaria. Um assassino perto da muralha de uma cidade de refúgio, mas ainda fora, seria morto. E o homem que está a uma jarda de Cristo e ainda não confiou nele, será perdido. E Spurgeon acrescenta: por isso me esforço seriamente para levar meus hesitantes amigos além da entrada. Entrem, entrem, é a minha urgente súplica. Por que estás aí fora? É a minha solene pergunta. Que o Espírito Santo torne efetivas as minhas súplicas, para que muitos olhem para estas páginas, que Ele cause que seu próprio poder absoluto crie fé na alma de uma vez. Amém? É por isso que o Evangelho precisa ser pregado. É por isso que os pregadores anunciam as boas novas, porque nada pode ser mais triste do que uma pessoa chegar no limiar e ainda assim se perder. Por isso o título da nossa mensagem de hoje é assim como lá na história do Hobbit, voltar para casa era o prenúncio de uma nova caminhada, o fim da parábola do filho pródigo é um convite para que você comece uma nova vida. Então eu vou voltar para o texto e vou ler o texto mais uma vez. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos,
porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lembrando o contexto, Jesus contou esta e mais duas parábolas para pessoas que se aproximaram dele, reclamando que ele recebia e comia com pecadores. Jesus estava recebendo em sua companhia publicanos e pecadores, pessoas de má fama. Do lado de fora, provavelmente do lado de fora da casa, escribas e fariseus, que eram os teólogos da época, estavam vendo aquela cena e estavam chateados, estavam muito irritados com o fato de Jesus acolher aquelas pessoas reconhecidamente pecadoras. E Jesus então contou 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola dos filhos perdidos. E eu comecei lá atrás dizendo exatamente isso. Essa não é a parábola de um filho perdido, é a parábola de um filho mais moço perdido, que foi para o mundo e dissipou os bens e a vida, e a história de um filho mais velho perdido, que ficou na casa do pai, mas que não tinha nenhuma afeição pelo pai e que queria apenas desfrutar dos bens do pai. Essa é uma história que toca na vida de outras pessoas perdidas, publicanos e pecadores, que eram pessoas que viviam à margem da religião, que viviam apenas em busca dos seus prazeres e por isso estavam perdidos, e escribas e fariseus, que eram pessoas muito religiosas, pessoas muito ciosas dos seus deveres religiosos, mas cujo coração não amava de fato o Senhor e também estavam perdidos. Então a resposta de Jesus àqueles que o questionavam foi mostrar para eles que ele comia com pecadores e publicanos, porque Deus, o Pai, o havia enviado. E assim como na história que nós acabamos de ler, o amor do Pai contrasta com a rebeldia do filho mais novo, com a dureza de coração do filho mais velho, o amor de Deus, o verdadeiro Pai, está pronto para acolher todos os filhos rebeldes. Em outra ocasião, Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Quando esse mesmo grupo questionou Jesus em outra ocasião, Jesus disse: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se vocês acham que estão sãos, eu não sirvo para vocês, porque o primeiro passo para acolher a mim é reconhecer a sua enfermidade. Então Jesus está respondendo: olha, sabe por que eu como com publicanos e pecadores? Porque o meu Pai está interessado em salvar não só publicanos e pecadores, mas quaisquer pecadores. E na semana passada nós falamos que o pai acolhe o filho mais novo, faz uma festa, e essa festa é uma metáfora, é uma figura da salvação, que é uma celebração pelo amor de Deus, que é uma experiência tangível, ou seja, que toca a nossa vida de fato, não é só um conceito, que é uma experiência pessoal. Ninguém pode ser salvo por você no seu lugar, mas que ao mesmo tempo é uma experiência comunitária, porque todos nós precisamos uns dos outros e fazer essa peregrinação juntos. E aí hoje nós chegamos no texto. Você acompanhou a leitura dessa parábola 7 vezes, né? Então eu disse lá atrás que se você não lembrar de nada do que eu disse, mas a leitura do texto ficou no seu coração, amém, o Espírito Santo vai aplicar no seu coração. E depois de ler 7 vezes, você deve já ter percebido que a história termina de uma maneira assim muito abrupta. É mais ou menos como aquele filme que você passa o tempo inteiro torcendo por alguma personagem, e de repente, quando alguma coisa vai acontecer, a tela fica preta e começa a subir as letrinhas.
E tem alguma coisa que irrita mais a gente do que isso? Não, né? Se você prestar atenção, o texto do capítulo 15 termina, e no capítulo 16, simplesmente Jesus se vira para os discípulos e continua a conversa com eles. A história termina num profundo silêncio. Eu não sei você, mas eu sempre que leio essa parábola, mesmo hoje, eu fico imaginando, o que aconteceu? Então o filho mais velho está lá fora, irritado, o pai sai de casa, conversa com ele, diz, meu filho, era preciso celebrar, e pronto, o que aconteceu? O filho mais velho se arrependeu, voltou para casa, o filho mais velho pediu perdão ao pai pela afronta que havia feito, voltou para dentro de casa, abraçou o seu irmão, se reconciliou com ele, mas Jesus não disse nada. Mas a gente vai tentar mostrar que não é que a parábola ficou sem um fim, mas o fim é o próprio silêncio. Esse silêncio que grita no nosso ouvido, esse silêncio que está dizendo muita coisa, esse silêncio desconfortável, esse silêncio que nos desafia, porque o final abrupto dessa história é exatamente um convite que Jesus Cristo faz aos seus ouvintes, para cada um escrever o próximo capítulo da história. Ou seja, depois de ouvir essa história, é você quem decide o que vai acontecer. Como os escribas e fariseus, para quem Jesus em primeira mão está contando essa história, precisavam tomar uma posição. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês vão continuar aí, com o coração duro, porque eu acolho publicanos e pecadores, como o pai da parábola acolheu o filho rebelde, ou vocês vão entrar na festa também? Vocês vão ficar aí como irmãos mais velhos, só reclamando do amor e da bondade de Deus, ou vocês vão abraçar o seu irmão que foi perdoado, acolhido pelo Pai e vão celebrar com ele? É verdade, irmãos, não dá para pregar um sermão sobre o que o texto não diz, né? Eu me lembro que uma história proverbial que corre em todos os seminários é aquele dia que o seminarista foi fazer o sermão de prova, e ele leu a parábola do filho pródigo, e ele começou o sermão dele dizendo assim, você já ouviu um sermão sobre o pai do filho pródigo, você já ouviu um sermão sobre o filho mais velho, você já ouviu um sermão sobre o filho mais novo, mas você nunca ouviu um sermão sobre a mãe do filho pródigo. E hoje eu vou pregar sobre a mãe do filho pródigo. O problema é que ele tirou 0, porque o texto não diz nada sobre a mãe. Eu não posso pregar sobre o silêncio, sobre o que o texto não diz, mas eu posso olhar para esse final silencioso como um convite que o Senhor faz para todos que o ouvem, um convite para refletir se essa história é o fim ou se ela é um novo começo. Então eu quero fazer 3 aplicações dessa história para terminar essa série. Primeiro, o silêncio de Jesus Cristo revela a verdade de que todos irão voltar um dia para casa. Não sei se você prestou atenção, mas essa parábola é a história de 2 filhos que saem de casa e 2 filhos que voltam para casa. O mais novo pegou os seus bens e saiu, e gastou e dissipou e voltou arrependido. O mais velho, curiosamente na história, quando está acontecendo a festa, está fora de casa. Jesus está dizendo, olha, esse homem tinha 2 filhos. Um estava perdido porque foi embora e dissipou sua vida naquilo que desagrada ao pai. O outro está perdido porque estava de fora no momento mais festivo para o seu pai e o seu coração estava endurecido. Mas é curioso que a parábola termina com os 2 irmãos voltando para casa.
E sabe, eu não posso deixar de me lembrar do que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Lá no capítulo 12, na conclusão do livro, Salomão diz assim: lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias. E lá no versículo 7 ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Sabe, irmãos, todos nós que estamos aqui um dia iremos voltar para casa. Como Salomão disse. Um dia você vai morrer, né? Salomão está sendo eufemístico, está usando uma figura. Você vai morrer e vai voltar a ser pó. E o seu espírito vai voltar para Deus. E esse voltar para Deus é inevitável, porque todos nós um dia teremos que comparecer diante de Deus, o Pai. E é nessa história nós temos um cenário ilustrativo. O filho mais novo voltou quebrado. Ainda que o seu arrependimento tenha sido apenas uma sombra tênue do que o arrependimento verdadeiro precisa ser, ele voltou quebrado, e ali, quebrado, ele encontrou no braço do pai a restauração. O filho mais velho voltou para casa, mas cheio de ira, cheio de indignação, dizendo para o seu pai: pai, será que eu ainda não fui bom o suficiente para o senhor me dar o que é meu direito? O primeiro, o filho mais novo, volta e se joga nos braços do pai, apesar de toda a sua carga de culpa, apesar da sua vida arruinada, é no abraço do pai que ele encontra a restauração. O segundo, volta cheio de direitos e exigências, se valendo de uma falsa obediência, que na verdade nós examinamos aqui detidamente, era apenas fruto do desejo de desfrutar das coisas do pai. Ele não obedeceu o seu pai por amá-lo, ele não permaneceu em casa por querer a companhia do pai, ele estava ali porque ele queria se beneficiar. E ele era tão cego e tão tolo, que no dia que o seu irmão mais novo foi embora, o pai dividiu com ambos os seus bens, e ele nem se deu conta que ele era o dono de tudo. Por isso o pai diz: tudo que é meu é teu. E a gente podia até inverter: tudo que é teu é meu. E você pode dispor, você pode usar, mas nem isso você enxergou. E sabe, irmãos, essa história me mostra que essa volta para casa é inevitável. A questão não é E nessa história Jesus mostra: olha, existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que reconhecem as suas faltas e se humilham, e existem aqueles que estão cheios de orgulho e presunção, querendo exigir os seus direitos. Jesus deixa claro para o seu auditório que ele mesmo estava ali, porque o pai estava de braços abertos, o pai estava pronto para acolher aqueles filhos rebeldes, os publicanos e pecadores, os escribas e fariseus, o filho novo que saiu e gastou a sua vida dissolutamente, o filho mais velho cujo coração está cheio de orgulho. O pai está de braços abertos. O pai acolheu o perdido, e o pai vai ao encontro do rebelde e diz: meu filho, vamos voltar para casa, é preciso que nos alegremos. Sabe, irmãos, todos nós um dia vamos comparecer perante o Senhor, e todos nós estamos perdidos até voltarmos para casa. Eu gastei boa parte das nossas mensagens aqui tentando mostrar para você que quem estava perdido não era só o mais novo que viveu dissolutamente, o mais velho também estava perdido. Eu investi uma mensagem apenas mostrando para você
as diversas formas como as pessoas estão perdidas. Por isso, aquele irmão mais velho que voltou para casa também precisava ser restaurado, porque embora ele tivesse voltado fisicamente, o seu coração continuava longe do Pai. Por isso eu perguntei: como você está voltando para casa? Não adianta você estar presente fisicamente. Em outras palavras, não adianta você frequentar uma igreja, seja essa ou seja qualquer outra, se a sua presença é apenas uma presença física. Seu coração está longe daqui, seu coração está longe de Deus. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai encontrar essa queixa de Deus inúmeras vezes. Deus dizendo: vocês repetem palavras que decoraram mecanicamente, mas o seu coração está longe de mim. E se o seu coração está longe de mim, você não tem nada comigo. Esse irmão mais velho voltou para casa, mas o seu coração estava longe do pai, e o pai disse para ele: meu filho, é preciso que você volte de verdade, é preciso que você participe da minha alegria. O filho mais jovem voltou para casa buscando perdão e restauração. O filho mais velho voltou para casa buscando reconhecimento e pagamento. E é exatamente aqui que nós vemos quão longe do pai aqueles dois filhos estavam. O primeiro estava longe por causa das suas escolhas erradas. O mais velho estava longe por causa de sua concepção errada sobre si mesmo. Talvez você seja do grupo que está representado no irmão mais novo, que já tentou experimentar tudo na vida, que já correu o mundo atrás de experiências que fizessem algum sentido para você. Então essa palavra é para você. O pai está de braços abertos para dizer para você: meu filho, é em mim que você vai encontrar o que você está procurando por aí. Mas você pode ser do segundo grupo, e eu disse semana passada que é provável que num auditório como esse, nós tenhamos muito mais pessoas que se pareçam com o irmão mais velho do que pessoas que se pareçam com o irmão mais novo, porque nós, na grande maioria, somos pessoas ciosas, somos pessoas respeitosas, somos pessoas religiosas, mas a pergunta que cada um de nós tem que fazer a si mesmo, não é ao outro, mas é a si mesmo: e o meu coração está aqui ou não? E eu estou aqui porque eu amo esse pai e eu quero desfrutar da presença dele, ou eu estou aqui porque lá no fundo eu tenho a esperança de receber alguma coisa em troca? Eu tenho a esperança de receber uma bênção, eu tenho a esperança de receber uma promessa, eu tenho a esperança de ver algum milagre. Será que nós só temos prazer em Deus por causa das coisas que Ele nos dá? Essa é uma questão muito séria, queridos. E essa é uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo. Todos nós estamos numa jornada de volta para casa. A gente acha que uns estão mais lá pertinho, né? Os que têm o cabelo mais branco, ou que têm menos cabelo. A gente olha e pensa: esse está lá pertinho. Mas não se engane, não. Como minha mãe dizia, para morrer só precisa de uma coisa: estar vivo. Né? Só morre quem está vivo, quem está morto já morreu. E como Salomão disse, morrer é voltar para casa. O problema é que, quando voltar para casa, terá dois tipos de filhos:
aqueles que voltarão quebrados, reconhecendo suas faltas e a misericórdia do Pai, e aqueles que chegarão lá diante de Deus e dirão para Ele: olha, Senhor, está aqui minha ficha de boas ações, está aqui meu histórico, meu currículo religioso, eu vim receber o meu cabrito. Segunda verdade que eu quero compartilhar para encerrar essa série: o Pai nos quer de volta ao lar. Sabe, irmãos, Jesus veio a este mundo para isso, para juntar os filhos que o Pai lhe deu. É por isso que Jesus estava falando com publicanos e pecadores, e é por isso que Jesus estava falando com escribas e porque o Pai que o enviou para juntar as ovelhas perdidas. Deus era visto pelos escribas e fariseus como uma espécie de tirano que vivia lá no céu e que só receberia em sua presença aquelas pessoas que parecessem muito dignas, muito íntegras, muito retas, muito respeitáveis, mas eles estavam enganados. Porque na verdade ninguém é capaz de corresponder às expectativas de Deus, que é santo e é perfeito. Jesus passou boa parte do seu ministério dizendo: olha, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem um Salvador, você está perdido. Muita gente lê, por exemplo, o Sermão do Monte e acha que o Sermão do Monte é uma carta ética dos cristãos. Na verdade, o Sermão do Monte é um tapa na cara de todos nós. É Jesus Cristo dizendo: você está perdido se você não render-se a mim, o Salvador. Jesus disse assim: olha, os escribas e fariseus interpretam a lei de uma maneira distorcida, e ele diz: ouvistes o que foi dito? E para cada ensino dos escribas e fariseus, Jesus fazia uma contraposição. Jesus diz: os mestres da lei dizem: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já é um adúltero. Não matarás, mas eu digo, se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. E aí Jesus Cristo vai tornando a lei tão explícita e tão clara e tão fechada, que nenhum de nós conseguirá ser salvo pela obediência, porque nenhum de nós obedecerá como é necessário. Por isso, mais adiante, Jesus diz: se você não negar a si mesmo, e não tomar a sua cruz e não me seguir, você vai perder a sua vida. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: não é pelo seu esforço que você vai ser salvo. Você será salvo quando você se tornar meu discípulo. Jesus então revela nessa parábola um Deus que é santo e justo, mas que também é compassivo e perdoador. Esse Deus que é santo e justo é também o Pai que está de braços abertos para acolher o filho rebelde, o filho que gastou a vida em coisas dissolutas, e o filho orgulhoso que está se sentindo seguro, mas que precisa também se arrepender e reconhecer as suas faltas. Essa é a essência do Evangelho, irmãos. É ser aceito para ser santo, e não ser santo para ser aceito. Por isso você já ouviu várias vezes nessa igreja ou em outras igrejas: venha a Cristo como você está, seja salvo e seja transformado. Não é o contrário. Tem uma vida reta, tem uma vida digna, tem uma vida santa, então Deus vai te aceitar. Isso não é evangelho, isso é lei. O Evangelho diz: olha, você é um pecador, você está perdido. Ou você está perdido porque você está gastando a sua vida em busca de prazeres que não vão trazer felicidade, ou você está perdido porque você está confiando na sua dignidade e na sua justiça. Seja perdido lá, ou seja perdido aqui, Deus está convidando você
à fé, ao arrependimento, ao perdão, a reconhecer as suas faltas e a ser transformado por Ele, porque só Ele pode de fato nos transformar, porque o que o Pai quer é que seus filhos vivam, e vivam intensamente. Eu estou usando a palavra viver aqui, o verbo viver, não no sentido de existir, mas no sentido de aproveitar de fato o que a vida tem de bom, como nós falamos semana passada. Salvação é celebração, salvação é verdadeira alegria, salvação é comunhão com Deus, salvação é comunhão com os outros que também são salvos. Jesus está dizendo: eu vim a esse mundo para buscá-los e para dar a vocês uma vida nova. Por isso, diz o profeta Ezequiel: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: olha, você está andando para lá, esse caminho que você está escolhendo só tem morte. Vamos pensar no filho mais novo. Ele pegou os seus bens, foi para uma terra estranha, consumiu os seus bens e a sua vida, terminou na lama e voltou. Quando ele voltou para casa, ele encontrou um pai de braços abertos, que o acolheu sujo, fedido, e disse: coloque roupas nele, coloque uma sandália nele, coloque um anel no dedo dele, matem um novilho cevado, vamos celebrar, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Vamos olhar para o irmão mais velho. Ele foi para o campo, cumprir os seus deveres, cumprir suas obrigações, e quando ele volta para casa e vê a alegria do pai pelo irmão que estava perdido e voltou, ele fica irado. Por quê? Porque ele estava confiando nos seus direitos. E agora, ele precisa deixar aquele caminho, que é um caminho de perdição. Se o filho mais novo estava perdido porque escolheu o caminho de uma vida de prazeres pecaminosos, o filho mais velho estava perdido porque escolheu o caminho da autoconfiança, da justiça própria, e ambos precisavam se converter. Converter é voltar para Deus, voltar para Deus e dizer: pai, eu estou errado, eu estou perdido, me acolha. O que o pai espera é que os filhos apenas confessem sua falta, reconheçam sua perdição, e então ele os abraça e os conduz para a festa. É isso que Deus quer de todos nós aqui. Sabe, Deus não está impressionado com quão bons nós somos, porque nós não passamos, na metáfora do profeta Isaías, de trapos imundos para Deus. Nossos melhores atos são detestáveis para um Deus que é santo, porque estão contaminados. Nossa justiça, nossa dignidade não é nada diante de um Deus que é santo. Mas Ele é também um Pai misericordioso. E Ele diz: olha, venha, meu filho, reconheça que você andou por caminhos errados e eu te perdoo. Reconheça que você escolheu um caminho da autojustificação e esse caminho vai levar você para longe de mim. Reconheça que você escolheu um caminho da devassidão e esse caminho vai te levar para a ruína. E eu sou um pai que amo você e não quero vê-lo assim arruinado. Por isso, se você tiver a curiosidade de pegar sua Bíblia quando você chegar em casa e abrir no último livro da Bíblia, na última página da Bíblia, a Bíblia termina assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água
da vida. Olha que coisa linda. A Bíblia é o livro de como Deus veio buscar o perdido. E a Bíblia termina dizendo: venha e beba, venha e receba, venha e seja transformado. Última aplicação: todos tomam uma decisão. No fim da história, depois de ouvir tudo que Jesus disse, o seu auditório precisava tomar uma decisão. Essa é uma história que nos desafia a tomar posições. Alguns assumem a posição do filho mais novo e gastam sua vida em busca de uma felicidade que nunca será experimentada plenamente. Outros escolhem o caminho do filho mais velho, decidem confiar em si mesmos, mas vivem uma vida amarga, uma vida de renúncia, uma vida austera, mas estéril, longe de Deus. Jesus conta essa história linda. E Jesus termina a história sem um desfecho. Porque Jesus quer que todos que ouçam a sua história reflitam, se identifiquem. E primeiro, aprendam que a nossa vida é o resultado das nossas decisões. Tudo na nossa vida é o resultado das decisões que nós tomamos. Mas espera aí, eu vou abrir um parênteses aqui. Nós cremos num Deus soberano, que controla a história, que faz tudo conforme a sua vontade, como diz o salmista no Salmo 139. Todos os meus dias estão escritos e determinados antes de sequer um deles ter ainda existido. Deus determinou tudo. Mas isso não significa que nós não somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Essas são duas verdades, irmãos, que nós precisamos manter juntas, ainda que nós não consigamos entendê-las plenamente. Quais são as verdades? Primeiro, o Deus que se revela na Bíblia é soberano. Ele faz tudo conforme a sua vontade. Nada, nenhuma vírgula, nenhum tio, nada, nem ninguém pode fazer nada sem a sua devida intervenção e permissão. Por outro lado, a Bíblia também diz que nós somos completamente responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Por todas elas, por cada uma delas. A Bíblia diz que você só pode colher o que você semeia. A Bíblia diz que nós certamente receberemos o resultado daquilo que fizermos. Então, Deus dirige todas as coisas, mas ao mesmo tempo eu sou responsável por todas as minhas ações. Por isso, Jesus termina essa parábola com esse dilema. Eis o cenário: uma festa, e lá dentro da casa um filho que estava perdido e foi achado, e aqui fora um filho que parecia muito digno e correto, mas que agora se revela tão perdido quanto o primeiro. O que vai acontecer? O filho mais velho vai entrar em casa e vai se reconciliar com o irmão? O filho mais velho vai continuar do lado de fora com o seu coração endurecido? Eis o dilema. Ou você é como o filho mais jovem que está perdido e precisa reconhecer que está perdido para voltar para a casa do pai, ou você é como o filho mais velho que se sente muito seguro da sua posição e deixa o orgulho entrar no seu coração e permanece do lado de fora reclamando de Deus. É curioso que, apesar de tudo que fez, o filho mais novo está dentro da casa do pai, perdoado e restaurado. E o filho mais velho, a despeito de toda a sua aparente dignidade e justiça, está do lado de fora, perdido pelo engano e pelo orgulho.
Mas cuidado, não tire conclusões apressadas. Jesus não está legitimando a vida perdida do filho mais novo. Muita gente pega esse texto e diz: olha, está vendo? Viva a vida, aproveite a vida. Depois lá no fim você volta. Não. Todos nós precisamos voltar para casa. Você não precisa passar por esse mesmo caminho. Essa história, então, não é para legitimar essa vida que faz escolhas tão erradas, mas essa história é para abrir os olhos para quem está trilhando esse caminho, para saber, antes de chegar lá no fim dele, que esse caminho é um caminho de ruína e destruição. Ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado para não olhar para aquele filho mais velho orgulhoso e pensar: não tem esperança para ele. Essa parábola termina com um fim aberto. Não é que ela não tem fim, o fim é exatamente esse. Tome a sua posição, tome a sua decisão. Onde você vai ficar agora? Permaneço fora de casa, como o filho mais novo ficou por longo tempo arruinando a sua vida, ou volto para casa arrependido, confessando as minhas faltas e pedindo perdão ao meu pai? Ou permaneço do lado de fora, como o irmão mais velho, cheio de arrogância e presunção, achando que Deus é obrigado a fazer o que eu desejo? O silêncio de Jesus no final da história está gritando aqui no meu ouvido: onde eu vou ficar agora? Onde você vai ficar agora? E olha, só tem esses dois lugares para ficar. Ou é reconhecendo os caminhos maus e prostrado diante do Pai, arrependido, ou confiando no seu orgulho e afastado do Pai pela dureza do seu coração. Mas a verdade é que um ou outro precisam do abraço restaurador e perdoador do Pai. Você pode estar em um lado ou em outro, ou você pode, como eu disse em uma das nossas mensagens, oscilar. Ninguém é o tempo todo como o filho mais novo e nem como o filho mais velho. Nós oscilamos. Um dia nós somos dominados pelas paixões, no outro dia nós somos dominados pela autoconfiança, num dia nós nos sentimos muito seguros por causa da nossa justiça, no outro dia nós nos sentimos perdidos por causa do nosso coração pecaminoso. Mas a verdade é que seja em que lugar você esteja, você precisa voltar para a casa do Pai. E só existe um jeito de entrar na casa do Pai: é arrependido, é reconhecendo suas faltas, sejam elas a promiscuidade, a devassidão, seja o orgulho e a presunção. Esteja você vestido de trapos, como o filho mais novo, ou esteja você vestido de roupas dignas, como o filho mais velho. A verdade é que para entrar em casa, você precisa ser acolhido pelo Pai e transformado pelo Pai. E eu termino então perguntando como comecei: o fim ou um novo começo? E eu cito Spurgeon antes de fazer nossas últimas aplicações. Chegamos a isso, meu amigo, assim como foi com John Bunyan. Uma voz agora fala em você que diz: manterás teu pecado e irás ao inferno, ou deixarás teu pecado e irás aos céus? Um parênteses aqui. Pecado aqui, meu querido, não é só aquela vida devassa. Pecado aqui pode ser uma vida de aparente dignidade, de muita integridade, mas de um coração longe de Deus. Não se engane, não se iluda.
Tal questão deve ser decidida antes de você esquecê-la. Em nome de Deus eu lhe peço, o que há de ser Cristo e a salvação, ou o pecado favorito e condenação? Não há caminho intermediário. Esperar ou se recusar a decidir, certamente será uma decisão pelo mal. Aquele que permanecer questionando se ele será honesto ou não, já está fora da linha de raciocínio. Aquele que não sabe se quer ser limpo do pecado, dá evidências de um coração desleal. Então eu termino. Primeiro, hoje mais uma vez é um dia de confronto. Como será quando você voltar para casa? Hoje mais uma vez o Pai está de braços abertos. Ele quer tirar nossas vestes rotas ou brilhantes e nos vestir com uma nova vida. Hoje mais uma vez você vai tomar uma decisão: entrar e desfrutar do banquete do Pai, ou ficar de fora com seus pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor mesmo, pelo Espírito Santo, aplique em nosso coração essa palavra e nos desafie, ó Deus, a tomar uma decisão muito séria e ser abraçados pelo Senhor e pelo seu amor. Toma, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém.